Sobre o problema da... às vezes tem, digamos assim, a pessoa fala uma coisa, mas é muito comum apresentar a ideia de greve branca, no caso, foi falar de atrasar as aulas, né? Uma dificuldade, veja só, nossa categoria ela tem uma importante dificuldade para realizar um movimento de greve, que é o fato que é uma categoria muito dispersa, né? Nós temos professores espalhados, por exemplo, ao contrário, você pega uma categoria como os metalúrgicos, muita gente não entende porque determinadas facilidades que esses tipos de trabalhadores têm para se unificar numa mobilização. É que numa mesma indústria, por exemplo, né, às vezes você tem 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil trabalhadores. Então, no momento que você chega a um consenso, a uma decisão de uma maioria da categoria de entrar em greve, já está todo mundo junto ali, é só tomar a decisão, tá certo? E há um contágio, há uma discussão da categoria. A gente vê outras categorias também, por exemplo, trabalhadores dos Correios, eles estão dispersos, estão em várias cidades, mas em várias dessas cidades tem grandes centros, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, os trabalhadores dos Correios, o sindicato que pega a região metropolitana de São Paulo tem cerca de 20 mil trabalhadores, num único local eles têm 4 mil trabalhadores trabalhando em conjunto, que é na região, no complexo do Jaguaré. Então, quando há uma decisão da categoria, né, e tem outros centros operacionais que concentram centenas de trabalhadores, o problema dos professores é a dispersão da categoria. Então, você tem professores em mais de 4 mil escolas. Então, a própria decisão da greve, a própria mobilização da categoria, enfrenta essa dispersão, né? Então, a greve, a força da greve, né, por isso a importância das assembleias, é que ela unifica a categoria. Ela transforma, porque a existência da categoria fica, digamos assim, ocultada, dispersa, pelo fato que parece que estamos em situações diversas, regiões diferentes, escolas diferentes, né? Mas isso não é verdade. Nós somos a mesma categoria com um único patrão, com um salário arrochado, com professores demitidos em todas as regiões, com professores trabalhando além da jornada. Então, o momento da greve é o momento da unificação. Como é que nós podemos unificar a categoria? Através da mobilização geral. Por isso a importância da Assembleia. É na Assembleia que nós tomamos as decisões coletivas. Por isso, a gente sempre explica aos professores nas escolas que a greve não pode ser decidida em cada escola, né? A greve tem que ser decidida de maneira coletiva. Qualquer tipo de iniciativa como essa sugerida pela colega que nos acompanha, pela professora, a gente pode considerar e deve considerar numa Assembleia. Agora, vamos deixar claro, é muito mais difícil, tá certo, fazer qualquer tipo de atividade quando cada professor isoladamente, ele fica pressionado diretamente pelo diretor de escola, que muitas das vezes tem uma posição contrária à greve, pelo coordenador, pelo supervisor. A forma, e o que está mostrando que dá certo nessa greve, como já aconteceu outras vezes, quem faz a greve é a categoria que para e começa a parar os outros setores da categoria. São os comandos de greve, como a companheira Marina explicou aqui no exemplo da região sul, mas que vale para todas as outras regiões de São Paulo. Então, nesse sentido, o problema da greve não é um problema de decisão pessoal. A greve é uma ação coletiva da categoria. Nós temos que se juntar enquanto categoria, enquanto trabalhadores, para atuar em favor da greve. Nós temos que parar as escolas, né? Veja só, nossa greve ela não é como uma greve do setor operário que provoca um prejuízo imediato aos patrões. A força da nossa greve está numa ação política, em fazer os alunos ficarem em casa, incomodar os pais, né, que precisam que os filhos vão para a escola, porque muitas vezes trabalham, e esse sentimento de incômodo provocado aos pais, essa insatisfação dos próprios estudantes que querem ir para a escola, é o centro de convivência deles. Isso é uma arma poderosa da nossa categoria para pressionar o governo. Então nós não podemos abrir mão dessa pressão. Nós não podemos, por exemplo, a ideia que outros colegas já deram de ir para a escola e não trabalhar, começar a aula mais tarde, isso cria uma divisão, uma fragmentação, é de difícil execução, né? A greve, hoje, em várias regiões, na maioria, houve assembleias regionais. Em algumas delas o pessoal perguntava sobre... Bom, não houve ação na justiça contra a greve. Sabe por que não tem ação? Porque é uma pressão social muito favorável à nossa greve. A população está do nosso lado. No Paraná, durante a greve, foi feita uma pesquisa e 90% da população, mesmo sofrendo as consequências da greve, apoiavam a reivindicação dos professores. Porque todo trabalhador sabe, né, o pai do aluno sabe, o aluno sabe, que é impossível
né, um trabalhador como nós, professores, ficarmos com reajuste zero durante todo o ano, que é uma coisa absurda. O governo que deu quase 30% de reajuste para os deputados, querer condenar os professores, né, a ficar com reajuste, sem aumento salarial diante do aumento da inflação, que é um absurdo, né? Na medida que faltam professores nas escolas, demitir 21 mil professores e ainda deixar uma parcela em duzentena. Então, motivos, colega, não falta para parar, temos que parar, e é a paralisação que fortalece a nossa luta, né? É a adesão à greve, e não há essa tentativa, inclusive, uma campanha na imprensa burguesa e tudo mais, de dizer que a greve é uma coisa ultrapassada. É mentira. Eles temem a greve, eles sabem a força da nossa greve, e é por isso que, inclusive, eles procuram ocultar a mobilização. É por isso que a greve não ganha destaque nas páginas da Folha de São Paulo, do Estadão, nas notícias, no noticiário da Rede Globo. Quando eles vão lá e mostram, hoje eu vi na TV, mostrando algumas cenas do acampamento, eles mostram de noite, na hora que o pessoal está dormindo, para fingir que não tem ninguém. É um negócio criminoso. Na semana passada nós reunimos mais de 50 mil professores na Avenida Paulista, e a sem vergonha da PM, né, e os órgãos de comunicação que fingem que reproduzem o resultado da PM, dizia que tinha 2.000 pessoas. É porque eles temem a greve, eles temem a mobilização. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar verdadeiramente as escolas e vir para as ruas, né, e aproveitar e se mobilizar junto com os estudantes e com os pais. Tem mais uma pergunta, a professora Márcia. Qual deve ser o papel do sindicato nessa greve? Pois já deu para perceber que ele está mais para frente esse ano, o sindicato está mais disposto. Mas a gente pode confiar no sindicato? A direção do sindicato, né? Eu vou fazer mais uma, que é só mais uma que a gente tem, e a gente fecha o bloco de perguntas. Diante da crise econômica, como ter esperanças em aumento salarial e na própria greve? Sobre o sindicato, eu gostaria de responder. A gente veio acompanhando ao longo dos anos de movimento, né, já estou há 10 anos na categoria, uma política de conciliação de todas as alas da direção do sindicato com o governo do PSDB. Mas nessa greve, há uma pressão muito forte da categoria em cima da direção do sindicato. Então a gente considera que não há a margem de manobra, né, de traição da greve, como a gente vem respondendo na escola, seria muito pequena, porque a categoria está consciente do papel dessa greve, porque é a categoria que está construindo, é a categoria que está visitando as escolas e está chamando o companheiro para parar, para aderir. Então quem vai para a Assembleia vai de forma consciente, vai em busca da reivindicação, da pauta de reivindicação. Não vai lá para qualquer, né? Tem clareza do que está querendo. Tem clareza que há necessidade de derrubar a duzentena. Tem clareza de que não dá, como o companheiro falou, ficar com reajuste zero. Tem clareza que as condições de trabalho nas escolas estão dificílimas, que o corte de verba que o governo impôs na verba de manutenção precarizou drasticamente as escolas, não tem papel higiênico. A gente visitando as escolas tem lá a crise hídrica, que está relacionada também à questão da nossa greve. Tem cartazes nas escolas pedindo para os alunos trazerem garrafinhas de água da escola, de sua casa, para poder ter a normalidade, entre aspas, das aulas. Então, assim, a greve é muito forte, a categoria está ciente, está consciente do papel que ela está tendo nessa greve, porque é uma greve construída assim pela base da categoria. Então, essa greve está forçando, né, a ações. Não, a gente não viu nenhuma divergência por enquanto, né? Então a gente está bem consciente, os professores estão conscientes. Eu acredito que o fortalecimento, que isso é que fortalece a nossa greve e que pode realmente conquistar a nossa pauta de reivindicação. Eu queria concluir, né, o nosso programa de hoje. Primeiro, respondendo a pergunta feita pela colega professora sobre a questão da crise econômica, né? Nós temos que ter claro o seguinte: o que vem pela frente é chumbo mais grosso, né? Há um avanço da crise, isso já se percebe
por exemplo, no alto índice de férias coletivas decretado pelas fábricas, já algumas iniciando demissões. E se nos últimos anos nós tivemos um crescimento da arrecadação do Estado, o que nós vamos ter pela frente é uma redução, também porque aumenta a sonegação dos grandes capitalistas, né? E diante dessa situação, o que nós estamos vendo é que os governos estão adotando cada vez mais uma política de ajuste e de corte. E se nós não formos para cima, a primeira vítima dessa situação, né, por que tem tantas greves de trabalhadores da educação e de professores? Porque o orçamento da educação hoje, em todo o país, como resultado da luta da mobilização dos professores e de toda a população que entende a necessidade do ensino público, é um orçamento relativamente muito grande. No estado de São Paulo são cerca de 35 bilhões, né? O problema não é a falta de dinheiro, mas é que tem muito dinheiro, e esse dinheiro ele está sendo usado não para pagar o salário dos professores, não para garantir condições adequadas de educação para os estudantes, para os filhos da classe trabalhadora, mas esse dinheiro está sendo desviado, né, para suprir outras necessidades que nada tem a ver com os interesses da população. Então a greve é uma luta política dos professores e de todos os trabalhadores, de toda a sociedade, para garantir que esse dinheiro, que é o dinheiro dos impostos pagos, né, pela classe trabalhadora, sejam destinados para a educação, para o pagamento dos salários dos trabalhadores da educação, dos professores, dos funcionários, para a melhoria das escolas, para a reabertura das salas, diminuição do número de alunos por sala de aula, mais investimentos na educação. Essa é a primeira questão. Então, nesse momento, é uma greve muito importante, porque ela, inclusive, ela dá o norte para a próxima etapa, que vai ser uma etapa dura. E, diante da força da greve, é hora não só de não recuarmos, mas é hora de avançarmos, né, para garantir conquistas efetivas na mobilização. E eu fecho, complementando o que disse a colega Marina sobre o problema da direção, né? Em todo o estado, não é segredo para ninguém, se discute em todas as regiões, a fraqueza da burocracia sindical na atuação na greve nas regiões, por exemplo. A paralisia dos conselheiros, de elementos da direção do sindicato, que não fazem aquilo que estaria à altura de uma verdadeira direção sindical, né, para impulsionar a mobilização. Nós vemos isso repudiamos esse tipo de atitude, mas é uma demonstração da própria crise dessa direção sindical, do esgotamento da direção sindical. E nós vemos também, como foi assinalado pela Marina, que há um fortalecimento da base da categoria, o que empurra uma parcela dessa direção para apoiar a mobilização, deixa no defensivo um outro setor, que mesmo sendo contrário à mobilização, né, mesmo tendo setores da burocracia, inclusive furando a greve, né, esse setor não consegue se levantar abertamente contra a mobilização. É uma vitória da categoria. Nós poderíamos dizer que essa é uma das vitórias que nós estamos conquistando nessa mobilização. Garantir a unidade da categoria, não por um acordo abstrato entre os setores que estão na direção do sindicato, mas pela determinação da categoria, que compreendeu, e também a categoria disse claramente, nós não vamos aceitar mais o que aconteceu no passado, né? Nós exigimos que a mobilização seja defendida e levada, que nós não vamos aceitar traição, nós não vamos aceitar acordos que traiam os interesses da categoria, como foi feito no passado, quando se assinou aquilo que não foi decidido pela categoria, por exemplo, quando se criou a prova para o professor categoria O. Nós não vamos aceitar o que aconteceu em 2013, quando a categoria votou por continuar em greve e a greve foi encerrada. Dessa vez, não vai ter arrego, nem para o governo e para ninguém que se impõe ao nosso caminho. Nós achamos que é importante marchar unidos, e nós estamos fazendo isso, né, com todos os setores que vêm se colocando a favor da greve. Nós temos denunciado as vacilações daqueles, por exemplo, que se colocaram junto com a direita, junto com o governo do Estado, contra a unidade da nossa categoria, com outros setores dos trabalhadores. É uma parcela, uma confusão, e de outro lado é uma política mal intencionada, de quem não quer ver vitoriosa da nossa greve. Porque é claro que nós, professores, precisamos do apoio dos estudantes, dos pais dos alunos, dos sindicatos das outras categorias, das associações de moradores, das igrejas, de todo mundo que possa estar do nosso lado para defender o ensino público, para defender o atendimento às nossas indicações. Então, na medida, esses setores, inclusive, foram obrigados a recuar nessa política,
né? Quem tinha uma proposta contrária à greve, como houve no começo da mobilização, é a força da categoria, é a força da mobilização que está obrigando esses setores ou a ficarem na miúda, né? Ou a se colocarem no terreno da mobilização. E é isso que nós temos que continuar fazendo. A categoria, através da sua mobilização, através da força dos comandos de base, de atos massivos, como nós vamos fazer amanhã novamente na Avenida Paulista, no MASP, né? De uma grande mobilização que nós propomos que seja feita na próxima semana, de uma grande marcha ao Palácio do Bandeirantes, tem que pressionar todo mundo, né? Tem que pressionar todos os setores, e essa pressão está chegando ao governo do Estado e vai obrigar, com certeza, o governo do Estado a negociar, né? E atender às nossas indicações. Uma boa noite a todos, nós agradecemos a presença, nos encontramos amanhã na Assembleia e no próximo programa, Comando de Greve, no próximo domingo, né, à tarde, nós estaremos divulgando nas nossas páginas de Educadores em Luta, nas redes sociais, no Diário Causa Operária TV, Diário Causa Operária online, todos os dias na internet, e chamamos todos os professores a participarem, a mandarem as suas denúncias, a mandarem suas perguntas, para seguirmos com essa nossa corrente que vem atingindo milhares de professores ao longo da nossa greve. Boa noite e até amanhã.